Boa tarde, hoje vou apresentar para vocês o trabalho de Saba et al. 2006. Bom, nesse trabalho ele fala basicamente sobre a relação entre o pico da descarga de retorno e a sua corrente contínua seguinte. Bom, antes de falar sobre o trabalho em si, eu gosto de falar sobre alguns conceitos, para contextualizar, né, o que que a gente vai trabalhar, o que que foi trabalhado nesses artigos. Bom, o primeiro conceito que eu acho importante é a ideia do líder bipolar bidirecional. O líder bipolar bidirecional, então, ele surge no interior das nuvens de tempestades. Aqui temos a representação de uma nuvem, é, e aqui temos a orientação do campo elétrico. Então, à medida com que esse campo elétrico ele se intensifica, teremos a formação, então, de um líder bipolar bidirecional, né, no interior dessa nuvem de tempestade. E esse líder bipolar bidirecional é um canal de plasma que possui acúmulo de cargas de sinais opostos em suas extremidades. Então, teremos acúmulo de cargas negativas em uma das suas extremidades e acúmulo de cargas positivas na outra extremidade. Posteriormente, essas extremidades passarão a se desenvolver aqui no interior dessa nuvem e teremos, então, o desenvolvimento do líder bipolar bidirecional. Bom, aqui eu vou mostrar as principais características visuais dessas extremidades, desse líder bipolar bidirecional. Então, eu vou começar primeiro com a extremidade positiva. Aqui nesse vídeo a gente consegue observar que a extremidade positiva, ela se propaga com poucas ramificações, ela quase não tem ramificações, e ela se propaga de forma contínua. Enquanto a extremidade negativa do líder bipolar bidirecional, ela se propaga de forma escalonada, ou seja, ela se propaga em passos, e aqui a gente consegue observar que ela é mais ramificada. Então, aqui a gente consegue visualizar as principais diferenças entre a extremidade positiva e a extremidade negativa do líder bipolar bidirecional. Ivan, vou interromper de novo. Agora, por Pode falar. motivos técnicos. Você dizer que dá para ver o escalonado é um pouco arriscado, na minha opinião, a menos que isso aí esteja sendo filmado, porque cada step, vamos lá. Aliás, outro dia eu estava perguntando para você se havia, um tempo atrás, ou se tinha algum vídeo com mais de 100 mil imagens por segundo. Por quê? Porque o step ele dura em torno de 25 microsegundos para baixo disso. Tá? Às vezes dura mais, um pouco, às vezes dura menos, mas em média 25 microsegundos é o tempo que demora para ele para, ele é o tempo entre os pulsos, né, dos steps. Então, tudo que demora x, para você observar, você tem que ter uma velocidade de aquisição 2x. Tá? Então, por exemplo, se eu for contar o tempo entre os seus pés quando tocam o chão, quando você anda, se eu observar, se você toca o pé no chão a cada meio segundo, eu não posso, eu tenho que observar com um tempo inferior a isso, senão eu não vou ver qual o tempo entre os seus passos. Tudo que acontece com o período t, para observar, eu preciso ter pelo menos algo que monitore um intervalo de tempo t sobre 2. Se você pensar em frequência, se eu tenho algo que acontece a 1 Hz, para monitorar isso, eu preciso pelo menos aquisitar, fazer as medidas a cada 2 Hz. Essa é chamada frequência de Nyquist, né, que diz que para você observar alguma coisa precisa ser mais rápido que aquilo, porque senão se você for mais lento, você não vai perceber que ele já botou os dois pés, parece que ele está com os dois pés no chão, em vez de estar um de cada vez. Então, os steps do step da leader, como eles acontecem em 25 microsegundos em média, eu precisaria ser 2 vezes mais rápido. Então, se ele está, vamos dizer que se já é 25 microsegundos, então eu tenho 40 mil, é a frequência. Tá? 1 sobre 25 dá 40 microsegundos, dá 40 mil. Então, eu precisaria de uma imagem a pelo menos 40 mil microsegundos, não, a pelo menos 80 mil. Porque 40 mil estaria na mesma frequência do step, 25 microsegundos. Então, eu precisaria de um vídeo de 80 mil, 100 mil, para poder começar a ver os steps. Alguns steps eu vou ver mais facilmente, porque duram mais tempo para acontecer. Outros vão acontecer num tempo mais curto, eu não vou perceber que houve um step ali. Para mim, vai parecer que ainda é o mesmo do anterior. Então,
eu acho que aqui nos vídeos, se a gente não está filmando acima disso, dá para ver muito a ramificação, que é bem nítido a diferença entre o líder positivo e negativo. Mas steps, ainda que às vezes a gente tenha a sensação de que está tendo uma tremedeira aí no negativo na hora que ele propaga, e às vezes a gente pode ver, não dá para ver todos os steps. Talvez ver os steps mais longos, isso a gente consegue. Então aí a gente fica com a sensação que ele está dando step, mas certamente a gente está perdendo muitos steps porque o vídeo não está sendo rápido o suficiente. Era só esse comentário que eu queria fazer aqui. Perfeito. Beleza, vem em frente. Aqui. Então, aqui, esse artigo, então, eles analisaram os raios nuvem-solo. Os raios nuvem-solo, eles se originam na nuvem e se desenvolvem em direção ao solo. Aqui eu fiz uma representação esquemática da, da distribuição das cargas dentro da nuvem, então, segundo o modelo tripolar. Então, teremos acúmulo de cargas positivas no topo da nuvem, teremos uma representada, então, por essa elipse em vermelho, teremos uma região com um acúmulo de cargas negativas aqui no centro da nuvem, representada por essa elipse em azul, e teremos aqui na base da nuvem acúmulo de cargas positivas, representada por essa elipse em vermelho. Aqui no solo teremos cargas induzidas, aqui representada por esse retângulo vermelho, aqui por esse centro de cargas negativas, e teremos cargas negativas induzidas aqui no solo, representada então por esse retângulo aqui em azul, induzidas por esse centro de cargas positivas aqui no topo da nuvem. Então, quando o campo elétrico ele é intensificado aqui nessa região, surge o líder bipolar bidirecional, a extremidade negativa se desenvolverá em direção ao solo, e, posteriormente, a extremidade positiva se desenvolverá em direção a esse centro de cargas negativas, nesse caso. E quando toca o solo, conseguimos observar nas análises de vídeo uma intensificação da luminosidade em sentido ascendente. Essa intensificação fisicamente, basicamente, é o potencial do solo está sendo levado até ao interior da nuvem. Aqui nós conseguimos, então, classificamos esse raio como um raio nuvem-solo de polaridade negativa, porque a carga líquida transferida para o solo é negativa. Por isso, então, chamamos esse raio de raio nuvem-solo negativo. Aqui temos um vídeo para mostrar esse tipo de raio. Conseguimos observar que esse líder ele é bem ramificado, então ele é a extremidade negativa do líder bipolar bidirecional, e quando toca o solo temos uma intensificação da luminosidade que chamamos de descarga de retorno. Então esse é o nosso raio nuvem-solo negativo. E temos também os raios nuvem-solo positivos, que ocorre o contrário, no caso, nestes casos, o líder que toca o solo, a extremidade que toca o solo é a extremidade positiva do líder bipolar bidirecional. Então, temos aqui a formação do líder bidirecional, a extremidade positiva se propaga em direção ao solo, enquanto a extremidade negativa se propaga em direção a esse centro de cargas positivas aqui no topo da nuvem. E aqui temos também uma camada de blindagem, que são íons atraídos por esse centro de cargas positivas aqui no topo da nuvem. E, posteriormente, quando toca o solo, ocorre o mesmo processo dos raios nuvem-solo negativos. Conseguimos enxergar uma intensificação da luminosidade em sentido ascendente. Aqui temos um vídeo para mostrar essa característica. Nesse vídeo aqui, a gente consegue ver a extremidade positiva do líder bipolar bidirecional se propagando em direção ao solo. Como eu havia dito nos primeiros slides, essa extremidade ela é pouco ramificada e se propaga de forma contínua. Quando ela toca o solo, então temos essa intensificação, que é a descarga de retorno. Então, esses dois raios foram analisados durante nesse artigo. É importante falar também sobre um processo que ocorre nos dois raios, é que depois de um tempo, depois de dezenas de milissegundos, esses raios podem decair, o canal desses raios podem decair, e posteriormente podem surgir novas descargas, que nesse caso caracterizamos então esses raios com uma multiplicidade maior que um. Então, depois que esse raio decai, pode surgir uma nova descarga que pode atingir o solo. Então, dizemos que esses raios possuíram multiplicidade maior que um. E os dois raios podem gerar esse processo,
tanto os negativos como os positivos. E depois que ele toca o solo, novamente observamos a descarga de retorno, só que nesse caso é uma descarga de retorno subsequente. Bom, outro processo bastante importante relacionado a esse trabalho é a ideia da corrente contínua. Então, depois que esses raios eles estabelecem contato com o solo, eles podem permanecer conectados por um determinado tempo. E dizemos que quando esse tempo é maior que 3 milissegundos, dizemos que esse raio possuiu corrente contínua. E essa corrente contínua ela pode ser classificada de três formas. Uma corrente contínua muito curta, que no caso esse canal ele permanece conectado com o solo por um tempo maior que 3 milissegundos e menor ou igual que 10 milissegundos. Essa corrente contínua pode ser curta, e esse tempo vai ser maior que 10 milissegundos e menor ou igual que 40 milissegundos, ou essa corrente contínua pode ser longa. Então, esse tempo em que esse canal permanece conectado com o solo é maior que 40 milissegundos. Então, temos esses três tipos de corrente contínua, muito curta, curta e longa. Bom, com esses conceitos a gente consegue entender o que foi abordado, o que foi feito no artigo de Saba et al. 2006. Bom, a instrumentação utilizada por esse trabalho foi uma câmera de alta velocidade. A câmera utilizada foi uma Red Lake Motion Scope 8000S. Essa câmera ela estava configurada para adquirir imagens a uma taxa de 1.000 imagens por segundo, ou seja, o intervalo entre os frames, o intervalo entre as imagens era de 1 milissegundo. Então, era possível com essa câmera visualizar a corrente contínua dos raios. Também foram utilizados sensores de campo elétrico. Aqui a gente consegue observar uma antena de campo elétrico. E aqui temos um exemplo de uma descarga de retorno subsequente de um raio nuvem-solo negativo. Então, ocorreu a descarga de retorno subsequente e, posteriormente, a gente consegue visualizar aqui nesse sinal que ele demora um tempo para retornar a zero, para que esse sinal retorne a zero. E se esse tempo for maior que 3 milissegundos, dizemos, então, que ocorreu uma corrente contínua. Bom, então a gente consegue correlacionar o campo elétrico com as imagens feitas pela câmera de alta velocidade. Também foram utilizados dados de Lightning Local System, LLS, que, no caso, foi utilizada a Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas, a RINDAT. Aqui eu tenho um mapa do Brasil, com sensores distribuídos aqui pela região do Brasil, e esses sensores, no caso, os dados utilizados nesse trabalho, foram obtidos em São José dos Campos e em Cachoeira Paulista. Então, essas duas cidades, elas ficavam próximas desses dois sensores que estão aqui circulados. Então, foram utilizados os dados desses sensores para desenvolver esse trabalho. E os dados de LLS nos dão basicamente o pico de corrente aproximada da descarga de retorno, quando ela atinge o solo, e também nos dá a localização aproximada dessas descargas. Bom, agora eu vou falar sobre os dados, dos dados e, no caso, os raios analisados. Foram analisados 311 raios nuvem-solo negativos e 16 raios nuvem-solo positivos. Então, aqui tem a representação dos raios nuvem-solo negativos e os 16 raios nuvem-solo positivos. Então, tivemos 95% de raios nuvem-solo negativos e apenas 5% de raios nuvem-solo positivos. A diferença é bem grande. Os raios nuvem-solo positivos eles ocorrem com menor número mesmo, mas além disso, esses raios eles são mais difíceis de serem filmados, porque como a gente viu lá no vídeo, no início dessa apresentação, a extremidade positiva do líder bipolar bidirecional, ela se propaga meio que de forma aleatória. Ela se propaga na vertical, depois na horizontal, depois na vertical de novo, e enquanto o raio nuvem-solo positivo, ele possui uma forma de propagação que dá para prever. Então, ele se propaga mais na vertical. Então, é mais fácil de filmar esse tipo de raio do que os positivos. E, além disso, esses raios também possuíram uma multiplicidade maior que um, ou seja, eles tocaram o solo mais de uma vez. Então,
esse dado aqui, esses dados desses raios analisados são maiores. No caso, nós tivemos 1.243 descargas negativas e 20 descargas positivas. Então, 98% das descargas foram negativas e 2% foram positivas. Bom, e depois disso, com essa amostra total, foi feita uma redução desses dados, porque o intuito, o objetivo da pesquisa era analisar o pico de corrente e a corrente contínua. Então, foram analisados nessas descargas se houve, então, a corrente contínua, se o tempo em que esses canais permaneceram conectados com o solo foi maior que 3 milissegundos. Então, dessas 1.241 descargas negativas, 454 possuíram corrente contínua. E dessas 454, apenas 248 foram detectadas pela RINDAT. E nas descargas positivas, todas elas possuíram corrente contínua e apenas 9 foi detectada pela RINDAT. Então, tivemos uma redução bem grande dos dados. Aqui eu tenho o tipo das descargas. Então, nas descargas negativas, 55 foram a primeira descarga, ou seja, a descarga de retorno, e 193 foram descargas de retorno subsequentes. Ou seja, 78% da minha amostra foram descargas de retorno subsequentes e apenas 22% foram descargas de retorno. Enquanto as descargas positivas, todas elas foram a primeira descarga, ou seja, descarga de retorno. E a partir desses dados, então, foram feitas algumas análises e discussões. A primeira análise feita por esse trabalho foi a análise, então, do pico de corrente e da corrente contínua. Então, esses dados eles foram distribuídos em histogramas e aqui conseguimos observar o do pico de corrente. Em cinza, nós temos as primeiras descargas, ou seja, as descargas de retorno, e em preto temos a distribuição das descargas de retorno subsequentes. Nesse primeiro gráfico, conseguimos observar que as descargas de retorno subsequentes foram distribuídas mais aqui no início, ou seja, o pico de corrente delas não são tão intensos, enquanto as primeiras descargas, as descargas de retorno, elas foram distribuídas por essa faixa. E aqui temos o segundo gráfico, que é o gráfico da duração da corrente contínua. Nesse gráfico, conseguimos observar que ocorre o inverso. As primeiras descargas, ou seja, as descargas de retorno, elas foram distribuídas mais aqui no início, ou seja, elas possuíram corrente contínua de duração curta, de duração pequena, enquanto as descargas de retorno subsequentes foram distribuídas por toda a faixa. Bom, e a partir desses dados foi feito um novo gráfico para tentar observar se o pico de corrente tinha correlação com a corrente contínua, com a duração de corrente contínua. Aqui conseguimos observar que o triângulo verde representa as descargas de retorno, o triângulo azul representa as descargas de retorno subsequentes e os quadrados em vermelho representam as descargas positivas. As descargas negativas, elas possuíram um padrão. Aqui conseguimos ver elas sendo distribuídas em uma única faixa, que é essa faixa aqui que eu estou mostrando no mouse. E o que significa essa faixa? Basicamente, significa que quando essas descargas negativas elas possuem picos de correntes intensos, elas não possuirão uma corrente de duração longa. E quando elas possuem corrente contínua de duração longa, elas não possuirão pico de corrente alto, ou seja, aqui temos uma zona de exclusão, essas descargas elas não estão representadas aqui nessa faixa aqui. O que isso significa? Significa que ou as descargas negativas elas vão gerar danos para as estruturas atingidas pelo pico de corrente ou pela duração da corrente contínua, nunca pelos dois ao mesmo tempo. E aqui a gente consegue observar que as descargas positivas ocorrem ao contrário. Elas podem, então, elas podem ser distribuídas aqui nessa região. Então, elas podem gerar dano tanto pelo pico de corrente como pela duração da corrente contínua. Então, esse foi um resultado bem impressionante, publicado na época, em 2006. Depois, posteriormente, Saraiva et al. 2010, eles atualizaram esses dados, foi feito, então, uma comparação com os dados de raios
filmados nos Estados Unidos, aqui no Arizona. E o número, então, da amostra foi aumentado. E foi observada a mesma característica, ou seja, ainda essas descargas negativas seguem essa zona de exclusão. Posteriormente, novamente, Saba et al. 2010 atualizou novamente esses dados, né? E o número da amostra foi aumentado novamente. E o número de positivos também foi aumentado. E posteriormente continuou observando a mesma característica. Então, as descargas negativas, elas seguem, então, essa zona de exclusão, enquanto as descargas positivas, elas não seguem essa zona de exclusão. E aqui temos um dado de um raio que ocorreu com um pico de corrente de 140 kA e uma corrente contínua de duração de quase 1 segundo, ou seja, essa descarga aqui positiva deve ter gerado danos severos para a estrutura que ela atingiu. Bom, outro resultado bastante interessante nesse artigo é que ele fala sobre a eficiência de detecção da RINDAT. Nesse dado, eles mostram, nesse gráfico, eles mostram que quanto maior a corrente, a duração da corrente contínua, menor a eficiência de detecção. Eu fiz um novo gráfico para visualizar melhor essa característica. Então, foram analisados 248 descargas com corrente contínua muito curta. Dessas 248, apenas 154 foram detectadas pela RINDAT, ou seja, a eficiência de detecção foi de 62%. E depois foram analisados correntes contínuas de curta duração, foram analisados 94. Dessas 94, 54 foram detectadas e 40 não foram detectadas. Ou seja, a eficiência de detecção dessa rede para as correntes contínuas curtas foi de 57%. E posteriormente temos aqui as correntes contínuas de longa duração. Então, foram analisadas 112 descargas negativas, dessas 112, 40 foram detectadas e 72 não. Então, a eficiência de detecção foi de 36%. Então, foi mostrado, como eu acabei de mencionar, que quanto maior a duração dessa corrente contínua, menor a eficiência de detecção por essas redes, por essa rede, no caso. Bom, e qual que é a conclusão desse artigo? Então, esse artigo mostra dois resultados. O primeiro é a ideia da zona de exclusão, que ele mostra que as descargas de retorno negativas, com pico de corrente maior que 20 kA, nunca são seguidos com corrente contínua de duração maior que 40 milissegundos. E quando ocorre o contrário, quando o pico de corrente é menor que 20 kA, elas são seguidas por corrente contínua de qualquer duração. Então, nós temos a zona de exclusão para as descargas de retorno negativas. Enquanto as descargas de retorno positivas, elas não seguem essa zona de exclusão, que potencializa, então, o perigo dessas descargas. E, por fim, nós temos o último resultado, que foi a eficiência de detecção da RINDAT, que foi mostrado que quanto maior a corrente contínua, menor a eficiência de detecção dessa rede. E o que isso significa? Que provavelmente, quando essas descargas têm correntes contínuas longas, o pico de corrente médio tende a ser menor, que dificulta, então, a sua detecção. Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Isso. Muito bem. Então, isso se você fizer para aí nesse gráfico. Se você fizer isso com um campo elétrico, também funciona. A vantagem é que você não vai perder nenhum pico de campo elétrico. Se você estiver gravando o campo elétrico. Então, lembra que os 16 raios positivos, só 9 tinham o pico detectado. Isso prejudicou a análise. Mas se eu tivesse campo elétrico, eu poderia, através do campo elétrico, descobrir qual é o pico, né? Comparando, fazendo a proporção. Tem o Light Location System, ali você colocou errado, você colocou Lighting Local System, Location System. Mas depois você pode... Então, Light Location System, que é o
fosse o Rindate, o Brasil-Date, o que for, ela perde alguns strokes. Aí você, tendo o campo elétrico, você compara o pico dos strokes com o pico do campo elétrico, você faz uma regra de 3 mesmo, básica, que é linear, e aí você puxa, a partir do campo elétrico, qual seria o pico de corrente, né? Para cada raio detectado. Pelo menos, tem que ter pelo menos 2 strokes detectados. Pelo menos 2. Para ficar confiável, né? Porque aí você faz um fit, você acha a equação da relação entre pico de corrente e pico de campo elétrico. Você faz põe um gráfico um contra o outro, traça um fit, ele vai tentar ajustar uma reta que vai ser linear, e aí você usa essa equação para, tendo o pico de campo elétrico, descobrir o pico de corrente. Então, algumas vezes eu fiz isso, mas às vezes não tinha nem campo elétrico, aí não tem jeito. Mas também, eu acho que já fiz um trabalho desse usando só campo elétrico, não sei se está nos papers. Dá para você fazer também. Outra coisa é fazer o tempo que antecede o stroke que produziu corrente contínua, que ele costuma ser mais curto. Então, esse é um outro estudo que dá para fazer aí também. O que mais? Esse ajuste de 20 quilomperes e de 40, ele é meio flexível, né? Às vezes você consegue encaixar tudo, daria até para espremer ali, baixar um pouquinho, mas onde que você vai pegar o horizontal também, limita. Passa o anterior, o gráfico anterior. Eu estou usando 20 e 40 também, o Saraiva, né? Mas você vê aí, ó, tem alguns pontos que te obrigam a usar 40 aqui, ó. Esse aí, por exemplo, te obriga a usar 40, mas daria para apertar um pouquinho, baixar isso aí, né? Sim. E vai para o outro, que também acho que usa 20 e 40 na zona de exclusão. Tá, então por quê, né? Por que o campo, por que o return stroke com pico de corrente alto não tem corrente contínua? É uma questão aberta, ninguém sabe responder. Até hoje não apareceu nenhuma resposta dizendo o que acontece, acho que nenhuma tentativa, talvez Fakov tentou alguma coisa no paper dele. O que acontece quando o pico de corrente é muito intenso, se você pensa no líder bidirecional, né? Quer dizer, se o pico é intenso, porque a carga no líder que estava descendo em direção ao solo, pensa assim, o pico de corrente é dado por algumas centenas de metros, uma centena de metros mais, da carga que está no líder. A carga não é da nuvem. A carga do pico de corrente é do líder. Então, você tem que pensar assim, bom, que a carga que está nos últimos 100 metros do líder, que toca o solo, se ela é muito intensa, por que ela não deixa acontecer corrente contínua depois? Será que... Não sei, entendeu? Que cargas daqui? O que acontece? Que ele não permite... vai nos próximos gráficos aí. Olha, tudo se confirma. Aí, 586 raios negativos, né? Nenhum deles tem como positivo um pico de corrente alto com uma corrente contínua alta. Então, se achar uma resposta para isso, Paulo, por exemplo, tem um paper, na hora, publicado. Qual a resposta para esse assunto? Por que acontece? Vocês conseguem imaginar, em termos de vida bidirecional, da física do raio, que impede um raio com alto pico de corrente de produzir corrente contínua? Bom, eu não consigo ver nenhuma explicação. Não sei se o pulso de corrente é tão intenso, devia reforçar o canal. Eu não sei, devia reforçar, na hora que sobe aquele pulso de corrente do return stroke, muito intenso, o que ele faz que impede que o líder lá dentro da nuvem... O que é a corrente contínua? Como é que a corrente contínua funciona? Até a Paula me mandou 2 papers aqui, que eu acho que é sobre isso, né, Paula? Da Pierre. Que é a corrente contínua e o crescimento do líder positivo.
compartilhar aqui com vocês. Eu sabia desse peito, mas não lembrava mais dele aqui. Você fez o... Deixa eu compartilhar aqui. Precisa parar aqui de compartilhar ou não? Eu acho que não. Vocês estão enxergando? Não, ainda não. Não? Não. Eita. Então precisa parar você aí. Para aí. Parou? Peraí. Vê se enxerga aí. Você Estamos enxerga? aí. Hã? Estamos ainda, né? Tá. Então, aqui fala a relação entre a corrente contínua e o crescimento do líder positivo. Então, Wender, fica à vontade para sair a hora que você tiver que sair. Tem aula. Ok, professor. Então, depois você assiste o vídeo aí, se for. Tá, então, você tem aqui a relação entre... Quem que alimenta a corrente contínua num raio negativo? Lá em cima, quem está andando é o líder positivo. O líder positivo anda e, com isso, ele, vamos dizer assim, entre aspas, coleta carga e joga no canal, e o canal fica intacto, ele não quebra. Não quebrando, o canal intacto, ele continua transferindo corrente. Então, o canal precisa estar intacto para não desconectar do solo. Para não desconectar do solo, lembra que ele precisa ter uma corrente contínua alta. Se ele baixar o valor, ele quebra. Geralmente, quem mantém o canal conectado é sempre corrente alta no canal curto. Então, existe, eu não sei se eu cheguei a explicar para vocês, aquela relação da tese, como que era o nome dele? Heckman. Do Heckman, né? Ele usa o comprimento do canal versus a corrente. Se o canal for muito comprido, ruim. Se for pouca corrente, ruim. Então, melhor um canal curto com bastante corrente. Ou então, a combinação. Ele pode ser longo, desde que tenha corrente maior ainda, ou ele pode ser curto com uma corrente mais baixa. Mas o ideal é bastante corrente em um canal mais curto. Então, o que acontece? Lá em cima, então, você precisa ter esse canal funcionando, precisa estar conectado para passar a corrente contínua, não quebrar a corrente contínua. E lá em cima, você precisa ter um líder positivo, para um raio negativo, um líder positivo lá em cima que seja ativo, ele precisa mandar carga para esse canal. Precisa manter o canal com corrente suficiente para não quebrar. Quando você tem o primeiro return stroke, geralmente é o primeiro que é o mais intenso, mas não só ele. Se qualquer outro return stroke que tenha acima de 20 kPa, ele já só não vai conseguir produzir corrente contínua longa. Por quê? Não sei o que ele bagunça lá, esse sistema de alta corrente no canal, um canal que não quebra, um líder lá em cima que funciona, que vai captando os cargas. O que um pico de corrente alta faz que estraga a festa, não mantém a corrente contínua? É estranho, né? Porque o positivo ocorre isso, né? Eu acho que Então, o a positivo... a resposta pode estar relacionada à forma de propagação, porque os dois são fisicamente diferentes um do outro. A Isso. resposta deve estar relacionada a isso, provavelmente. É verdade, porque no positivo, quem propaga lá em cima é o negativo. É. No raio negativo, quem propaga lá em cima é o positivo. Então, mas por que os dois produzem corrente contínua? A corrente contínua do positivo não é muito maior do que a do negativo. Se você tirar a média, vai dar uma média, eu precisaria rever isso aí, mas a média em termos assim, fala, a média de todas as correntes positivas, a média de todas as correntes negativas, corrente contínua, vai dar mais ou menos o mesmo valor. Só que as correntes dos positivos são mais, isso sim, as correntes contínuas dos positivos são mais intensas. A duração é mais ou menos a mesma. Agora, a corrente contínua do positivo ela é mais intensa. Se uma é 100 amperes, a outra é 1000 amperes. Tá? Sempre que a gente mede a corrente contínua dos positivos, fica assustado com o valor. São bem intensas.
se acha que a do positivo é bem intensa por causa do líder negativo lá em cima, que ele é mais eficiente em coletar carga, ele é mais ramificado, ele é mais veloz. Então, o líder negativo ele é mais veloz. Então, Bom, isso aqui é uma tentativa de entender o que está acontecendo com o líder lá em cima quando, né, quando acontece corrente contínua. Então, precisaria dar uma... Epa! Esse aqui é o meu gráfico. Ele pôs no paper dele, eu estou vendo o gráfico que você mostrou. Falei, ué, eu conheço esse gráfico. Ele copiou e colou, né? Tá Essa bom. foi boa. Essa foi boa, olha, eu até levei um susto aqui. É o mesmo gráfico. Ele nem fez outro. Bom, e aqui ele fala sobre o que acontece né? Mas vale a pena a Paula ler aí, depois ela explica para a gente. Então, um desafio aí. Algum comentário? Alguém tem uma ideia? Professor, só fugindo um pouquinho, no caso, a limitação da detecção do sistema no solo seria pela corrente, né? Assim, acaba como consequência do que o paper descobriu relacionado com a corrente contínua. Mas, assim, a questão do sistema detectar Pico de os corrente. raios é por causa da corrente, né? Se o raio tem pico de corrente baixo, ele vai, isso se propaga menos. Então, se dá uma pancada forte, todo mundo escuta, né? No raio é a mesma coisa. Se tem um pico de corrente alto, uma onda tão forte que se propaga e chega em vários sensores. Chegando em vários sensores, é mais fácil de achar uma solução para a localização e pico. Então, você precisa de pelo menos, acho que 3 sensores para determinar com confiança o valor do pico e da localização. Posso estar falando bobagem, mas você tem um mínimo de sensores necessários. Quanto maior o pico de corrente, mais sensores perceberão que houve um raio. Um raio muito fraco ele é captado por poucos sensores, e aí a solução fica difícil de fazer, ele descarta. Muitas vezes também acontece isso. Quando ele não acha a localização, ele não entrega o pico de corrente. O pico de corrente é mais fácil de achar, né, do que a localização. A localização, sim, você precisa de pelo menos 3 sensores. Mas o pico de corrente você pode, acho que até com um sensor, 2 sensores. Né? Mas como esses sistemas, como eles são de localização, eles muitas vezes nem dão um pico se eles não localizarem. Mas o pico está lá, que ele não entregou para você porque ele não localizou. Então, quanto maior o pico, mais fácil de localizar. E como quem tem corrente contínua longa tem pico mais baixo, esse é outro problema, né? Quer dizer, por que pico alto não dá corrente contínua e porque não é a mesma coisa. Por que a corrente contínua longa dá um pico mais baixo? A mesma coisa. Como os que têm corrente contínua longa têm um pico mais baixo, eles são mais difíceis de detectar. Então, a eficiência de detecção vai caindo conforme a corrente contínua vai aumentando a duração. E isso é um problema, por exemplo, para quem quer, que nem o Eastman, quer ver onde que estão os raios que produzem queimadas. Porque raio que produz queimada precisa ter corrente contínua longa, na maioria das vezes. Se ele tem corrente contínua longa, ele vai ter pico de corrente baixo. Se ele tem pico de corrente baixo, ele vai ser pouco detectado. Então, os raios que produzem queimadas, que têm corrente contínua longa, têm pico pequeno, portanto, não são detectados, e eu não estou vendo onde eles estão acontecendo. Então, os que produzem queimada eu não enxergo, não consigo detectar. Aí é um problema. Caramba, um problemão. Então, por isso que essa questão é interessante. Se você descobrir, entrar um pouquinho mais a fundo, é uma questão interessante. Não é um gráfico, uma brincadeira, não, ele tem uma repercussão. Os que têm corrente contínua longa é interessante detectar, porque eles produzem danos maiores. Só que eles têm um pico de corrente pequeno. Se você baseia a sua detecção no pico de corrente, você vai perder a maioria desses casos. Você vê que caiu para quanto a eficiência? 50%? Não lembro. Acho que foram 36. Chegou a 30 e poucos por cento dos que estão em longa. Né? 30 e pouco, exatamente. Então, você está pegando um terço
Só os outros 2/3 estão queimando coisa aí, você nem está percebendo. E, professor, por que o sistema de localização não informa CC, mesmo dos raios que ele detectou, que estão mais próximos ali num conjunto de sensores? Porque eles medem a forma de onda do campo, né? E depois eles processam e devem descartar. Mas por que eles não informam? Eu acho que não informam. Eu acho que a corrente contínua, ela não produz uma perturbação no campo elétrico suficientemente alta para ser detectada. Mesmo que ela tenha corrente contínua, se você não está perto, com o sensor de campo elétrico perto, você não vai ver aquele patamar que não voltou para zero, que nem o Ivan mostrou, né? Tem um pico de corrente, no campo elétrico, pico de campo elétrico, ele, em vez de ele voltar para zero, não, ele continua um tempo. Isso você só vai ver se você estiver perto do sensor, porque ele não está feito para o campo elétrico rápido que a gente usa, ele não está feito para observar baixas frequências, e a corrente contínua é baixa frequência. Ela é contínua, então ela não emite muita radiação. Você precisaria usar um campo lento. O campo lento, ele consegue ver baixas frequências melhor. Só que o campo lento também tem uma distância de detecção pequena. E esses detectores são colocados a cada 100 quilômetros, 150 quilômetros um do outro, porque eles são caros, então você não pode ficar pondo eles a cada 10 quilômetros. Só se você está com uma pesquisa focada naquele local. Mas se você quer detectar raios no Brasil inteiro, você tem que pôr um a cada 100 quilômetros para não gastar muito dinheiro. E aí ele não enxerga coisas de baixa frequência. Que as radiações de baixa frequência, elas têm uma propagação pequena. Vocês vão ver isso no curso do Kleber. Vocês vão ficar, me explicar direitinho. Tá bom? Até e a Paula está até sorrindo aí, contente. Sei que vão aprender isso. E, professor, é interessante nos gráficos que embora são pouquíssimos casos, se eu me recordo bem do gráfico, que teve o pico de corrente do negativo muito alto, acima de 100 kA. Acho que foi no 2 ou 3, né, nos dois papers. No paper, eu acho que é um pouco raro sim, também. Você quer dar um share aí, Ivan? Geralmente, o pico dos positivos são... Eu preciso habilitar você? Não precisa não. Geralmente, o pico dos positivos, em média, é maior do que o dos negativos. Mas você tem picos de negativos que são tão altos quanto são de positivo. Mas, em média, eles vão ter valores mais baixos. Tem aula hoje? Tem Não, sim, hoje eu estou não. nos acréscimos aqui. Eita. Sim. Tá vendo aí, ó? Tem dois casos. Né? Que melhor. Tá fraco aí. Não tem nada, tem um gap entre 90 e 120. Isso. Bem observado. Que a Paula pode completar isso aí. Fácil. Certo? Sim, senhor. Algo mais?